Good evening. It was a scene right out of an action-packed Hollywood movie. Bloody gun battles between cops and robbers on the streets of suburban Los Angeles today. He must have fired over 500 rounds. Unbelievable. It was like a war zone, and he just kept doing it, and the cops were all pinned down. One of them was bleeding pretty bad. Guys walked in, they looked like they were RoboCop. I mean, they were so heavily armed, and they looked dangerous. The one weapon that we've identified can go through a bulletproof vest at 200 yards. These are very organized, brutal bank robbery suspects. They're killers. O tiroteio em North Hollywood é uma história de assalto a banco que acabou dando muito, muito errado. Um assalto surrealista digno de uma cena de filme, ou, melhor dizendo, digno de um jogo de mundo aberto. O que aconteceu em Los Angeles na manhã de 28 de fevereiro de 1997 foi de fato real. Naquele dia, 2 homens fortes e extremamente armados decidiram realizar um roubo de extrema brutalidade. Um roubo completamente fracassado que logo se transformaria em um grande tiroteio. 2 ladrões contra quase 400 policiais, incluindo integrantes da SWAT. Tudo isso no meio de Los Angeles e transmitido ao vivo pela televisão. Com um impressionante arsenal de armas ilegalmente modificadas, os 2 assaltantes atiraram em tudo o que se movia para tentar escapar da cena do crime. Civis, policiais, ninguém estava salvo das balas perfurantes que vinham de todas as direções. Algumas de suas armas de guerra disparavam 10 balas por segundo, uma força de fogo simplesmente absurda e insana para um assalto a banco. Do outro lado, a polícia, armada apenas com pistolas e espingardas de curto alcance, tentava conter os bandidos. Mas os tiros mal faziam cócegas neles, porque, além das armas de guerra, os assaltantes estavam protegidos da cabeça aos pés com coletes à prova de bala. Larry Philip Jr. e Emil Mataserano eram os 2 responsáveis por esse assalto insano. 2 caras aficionados por armas e musculação, que se conheceram na academia em 1989 e formaram uma amizade baseada no ódio à sociedade. 2 assaltantes determinados que pareciam não ter medo da morte que, durante quase 1 hora, espalharam um clima de terror em Los Angeles. 2 bandidos que ainda não sabemos se foram pra lá pra roubar o banco ou começar uma guerra. O que é certo é que eles fizeram um dos assaltos mais brutais da história. O assalto foi tão brutal que nos dias de hoje é conhecido por o tiroteio de North Hollywood. Ao pensar em assalto a bancos nos Estados Unidos, lembramos da década de 30 e da era de John Dillinger, Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd ou Bonnie e Clyde. Um período da história americana em que os roubos à mão armada estavam prosperando mais do que nunca. A Grande Depressão atingiu os Estados Unidos intensamente, criando um cenário de dificuldades econômicas que levou cada vez mais pessoas a recorrerem ao roubo. Como resultado, o número de assaltos a banco aumentou dramaticamente, a ponto de algumas pessoas se referirem a esses anos como a era de ouro dos assaltos a banco. Mas, felizmente, essa tendência foi interrompida com o tempo e as décadas seguintes foram, digamos, que relativamente tranquilas em assaltos à mão armada. As autoridades conseguiram conter essa onda incrível de crimes e achava-se que tudo isso era coisa do passado. Mas não foi bem assim, já que os assaltos a banco voltaram a crescer a partir da década de 1960, mais precisamente entre 1965 e 75. Quando os roubos à mão armada saltaram de 850 para quase 3.500 por ano. Dá para considerar isso como um aumento espetacular, mas não foi o fim. Sim, porque a tendência continuou nos anos 70 e 80 com 5.500 assaltos somente em 1985. As estatísticas continuaram crescendo, atingindo números ainda mais inacreditáveis na década seguinte. Quase 7.900 roubos em 1990 e 9.388 no ano seguinte. Uma verdadeira epidemia de assaltos à mão armada, com seu epicentro no extremo oeste dos Estados Unidos, Los Angeles. A cidade que se tornou conhecida como a capital nacional dos assaltos a banco. Um título nada invejável, com certeza. Quando se trata de atrair turistas, existem maneiras mais eficientes. Mas acredite,
a Cidade dos Anjos merecia essa distinção. Na verdade, basta olhar para as taxas de criminalidade da época para entender. Lembra quando eu citei que 1991 registrou mais de 9.300 roubos? Bem, um quarto desse impressionante número de assaltos era apenas do condado de Los Angeles. Sim, foram 2.355 assaltos apenas naquele ano. Pior ainda, esse nem foi o maior número já registrado pela cidade, porque em 92 a máxima histórica foi alcançada, com 2.641 assaltos à mão armada. Isso dá cerca de 7 assaltos a banco por dia, ou uma a cada hora de trabalho. Só imagine. Além disso, houve tantos nos anos 80 e 90 que Hollywood se interessou pelo fenômeno, produzindo alguns dos maiores filmes sobre assaltos a bancos ambientados no sul da Califórnia: Caçadores de Emoção, lançado em 91, e, acima de tudo, o maior dos filmes sobre assalto a banco, lançado em 95, Fogo contra Fogo. Na época, Los Angeles sofria com um número cada vez maior de assaltos. Se as taxas eram alarmantes, o que assustava ainda mais era a brutal violência com que os gangsters operavam durante esses roubos. A maioria deles estava equipada como se fosse para uma guerra. Metralhadoras, fuzis de assalto, coletes à prova de bala. Parecia que com essa nova onda de assaltantes, os fins justificavam os meios. E nada os impedia de roubar o dinheiro que haviam mirado. Tanto que, de fato, alguns estavam dispostos a matar, se necessário. O que transformou os assaltos a banco em operações recorrentes e violentas em Los Angeles foi aquele famoso assalto em 5 de setembro de 1991. Nesse dia, 2 homens, membros de uma gangue de assalto a bancos bem conhecida pela polícia como West Hills Bandits, entraram numa agência do Wells Fargo no distrito de Tarzan, em Los Angeles. Fortemente armados e usando máscaras, demonstraram uma civilidade desconcertante durante o roubo. Reuniram clientes e funcionários e pediram que permanecessem calmos, dizendo com naturalidade: "Aproveitem o show." Em menos de 2 minutos, o local foi roubado. Verdadeiros profissionais, sem dúvida, e educados também, já que ao deixarem o prédio agradeceram sorridentemente aos reféns. Obrigado a todos! Os 2 ladrões saíram radiantes, com um grande valor nos bolsos: $437 mil, um recorde para a jurisdição de Los Angeles na época, que seria, infelizmente, revelado por engano ao público por um funcionário do banco. A partir deste momento, as coisas pioraram. Porque, entre os que ficaram sabendo, estavam alguns criminosos da cidade que ficaram animados ao ouvir quanto foi roubado. Eles agora tinham provas de que era possível fazer grandes somas de dinheiro assaltando bancos em Los Angeles. Esse foi o caso de Robert Sheldon Brown, conhecido como Casper, um membro proeminente da gangue Crips, que achou que os assaltos poderiam ser uma boa ideia de negócio. Em poucas semanas, ele enviou dezenas de adolescentes armados para assaltar os bancos da cidade. Esses jovens, muitas vezes com apenas 13 anos, causaram caos em qualquer banco por onde passavam. Ao contrário do West Hills Bandits, que eram educados e meticulosos, esses jovens eram nervosos, indisciplinados e, acima de tudo, extremamente violentos. Os Baby Bandits, como o FBI o chamou, apareciam nos bancos disparando rajadas de balas no teto. Ou uns nos outros, ou em seus próprios comparsas. Quando atacavam, ninguém era poupado. Às vezes, caixas eram espancados inutilmente com coronhadas de fuzis, ou clientes reféns tinham suas alianças arrancadas brutalmente dos dedos pelos Baby Bandits. Claro que o amadorismo deles os prejudicava, a ponto de serem capturados aos montes pelas autoridades. Mas quanto mais eram presos, mais Casper enviava novos. Adolescentes gangsters eram uma visão comum, e Casper nunca ficava sem mão de obra. Graças ao seu exército de Baby Bandits, ele conseguiu realizar mais de 175 assaltos. Mais do que qualquer outra pessoa na história da América, e sem participar de nenhum deles. Se Los Angeles ganhou o título de capital dos assaltos a banco nos anos 90, pode ter certeza de que foi em grande parte por causa dele, assim como um aumento repentino da violência cometida nesses mesmos assaltos na época. E mesmo que Robert Sheldon Brown tenha sido preso mais tarde, outros seguiram seus passos. Como esses 2 jovens que, sem dúvida, assistiram Fogo contra Fogo demais e, por sua vez, tentaram assaltar bancos com violência igualmente extrema e gratuita. 2 caras que não eram outros senão Larry Phillips Jr. e Emil Mataserano, os responsáveis pelo tiroteio de North Hollywood.
Estamos em meados dos anos 90 e o auge dos assaltos à mão armada parece ter ficado para trás. O número de roubos em Los Angeles caiu drasticamente de 2.641 durante o pico em 1992 para 749 no ano seguinte. O principal motivo? O líder dos Baby Bandits foi preso em 1993. Essa prisão deu à polícia de Los Angeles um alívio, pelo menos até 1996, quando outro grupo de assaltantes apareceu, a dupla que nos interessa, formada por Larry Phillips Jr. e Emil Mataserano. Mas vamos voltar no tempo para entender quem eram esses dois homens. Larry Phillips Jr., de ascendência mexicana e italiana, nasceu em 20 de setembro de 1970, em Los Angeles, em uma família nada convencional. Seu pai, Larry Phillips Sr., teve vários confrontos com a lei ao longo da vida, o que não facilitou a infância do filho. Disse que foi o próprio pai que incentivou Larry Jr. a seguir pelo caminho da delinquência, projetando nele seu ódio pelos policiais. De acordo com Larry Phillips Sr., esse ódio começou no 6º aniversário do filho, quando agentes do FBI invadiram sua casa, armas em punho, para prendê-lo. Ele dizia: Larry odiava policiais, por causa do que fizeram comigo. Ele sabia que toda vez que eu tinha contato com a polícia, algo ruim acontecia. Outra versão sugere que o pai também teria influenciado o filho durante viagens às montanhas, o que teria criado em Larry uma aversão à polícia, um ódio que o acompanharia por toda a vida. Mais tarde, seus pais se divorciaram e Larry passou a morar com a mãe, embora o pai continuasse presente, levando para experimentar armas de fogo em estandes de tiro. Essas sessões instilaram no jovem uma verdadeira paixão por armas. Aos 13 anos, Larry largou a escola. Sim, porque o que mais interessava a ele era dinheiro. Ele queria enriquecer rápido e estava determinado a fazer isso seguindo os passos dos seus ídolos, alguns dos quais eram grandes nomes do crime do colarinho branco. Segundo o meio-irmão de Larry, ele era motivado apenas por dinheiro e poder. Larry queria viver o sonho americano. Ele decidiu fazer isso da maneira errada. Idolatrava as pessoas erradas. Então o inevitável aconteceu. Em 2 de setembro de 89, Larry cometeu seu primeiro crime, um roubo de $400 internos, pelo qual foi preso e julgado, passando 3 dias na delegacia. Com o passar dos meses, ele voltou a ter problemas com a lei, desta vez devido a atividades imobiliárias ilegais, fraude para ser mais exato, um crime pelo qual seria novamente condenado. Mas Larry parecia não aprender a lição e continuava insistindo. Sua sede de riqueza, somado ao ressentimento pelas regras da sociedade, só aumentava. Às vezes ele levava seu meio-irmão para os bairros mais ricos da cidade para motivá-lo, como dizia. Em particular, ele falava: Por que você não se imagina morando naquela casa? O motivo é que a sociedade te diz que você precisa ter um trabalho das 9 às 17 até se aposentar aos 65 anos. A busca por riqueza era o que movia Larry Phillips Jr., assim como o fisiculturismo, outra de suas paixões que ele praticava com dedicação, o que acabou levando a conhecer o segundo protagonista do tiroteio de North Hollywood, Emil Mataserano. Foi na Gold's Jeans em Venice Beach que Larry e Emil se encontraram pela primeira vez. Larry, entusiasta do fisiculturismo, sonhava desde adolescente em se tornar o novo Arnold Schwarzenegger. Então dedicava-se de corpo e alma, lendo inúmeros livros sobre o assunto e treinando regularmente. Infelizmente, nem todos podem se tornar estrelas do fisiculturismo. Com o tempo, Larry percebeu que seu sonho de ser o próximo Mr. Olympia nunca seria alcançado. Então, desistiu dessa ambição. Essa desilusão, no entanto, não o impediu de continuar disciplinado nos treinos. Ele continuou frequentando a Gold's Jeans até o dia que conheceu outro frequentador regular, igualmente apaixonado por musculação e armas de fogo. Emil Mataserano, de origem romena, nasceu em Timișoara, na Romênia, em 19 de julho de 66. Filho único,
Seus pais decidiram deixar a Europa em meados dos anos 70 e se estabeleceram nos Estados Unidos, em Los Angeles. Assim como Larry, Emil teve uma infância difícil, mas por razões diferentes. Seus colegas de classe frequentemente zombavam do seu sotaque romeno e de seu sobrepeso. Esse assédio constante o levou a passar boa parte do seu tempo em casa na frente do computador. Durante esse período, ele desenvolveu uma paixão por armas de fogo. Conseguiu fazer alguns amigos, mas nunca os manteve por muito tempo. Ele era um jovem socialmente desajustado, como sua mãe o descreve. Em casa, as tensões aumentavam à medida que os pais de Emil começavam a brigar cada vez mais. O divórcio parecia inevitável, mas Emil parecia lidar bem com a situação, por enquanto. Ele continuou seus estudos, cursando 3 anos de engenharia eletrônica, formando-se em 1987. Mais tarde, abriu seu próprio negócio de informática. Sua mãe queria que ele continuasse estudando, mas ele estava decidido a entrar no mundo dos negócios e começar a ganhar dinheiro. As constantes brigas de seus pais e a pressão que sofria acabaram pesando sobre ele, levando-o a episódios de explosões de raiva, como quando jogou uma motosserra no rosto do vizinho porque o cachorro dele pisou em seu gramado. Computadores e armas já não eram suficientes para aliviar o estresse de Emil, e os vizinhos frequentemente o viam limpando suas armas na varanda. A necessidade de canalizar sua raiva o levou a outra paixão, que inicialmente o fez perder mais de 45 quilos. Mas também o levou a conhecer seu futuro parceiro do crime, Larry. A história acontece em 1989 na Gold's Gym, em Venice Beach, Los Angeles. Emil, que treinava regularmente, conheceu um homem que mudaria dramaticamente sua vida. Um jovem que, como ele, gostava de levantar pesos e manusear armas, e que logo levaria a uma onda frenética de crimes. Sim, porque era claro que Larry se tornaria o líder dessa nova amizade, ao ponto de manipular Emil psicologicamente. Segundo o meio-irmão de Larry, Emil era apenas um seguidor no grupo. Você não faz ideia de como meu irmão era manipulador. Ele tentava destruir sua mente para depois reconstruí-la, fazendo de você parte da equipe dele. Foi assim que Larry controlava todos os aspectos da vida de Emil Mazerano. Ele provavelmente falou sobre o seu ódio à polícia e à sociedade, chegando até a influenciar sua escolha de esposa. O meio-irmão continua. Ele disse a Emil para não se casar com uma americana. Larry não gostava do jeito que as mulheres americanas sempre retrucavam. De fato, Emil voltou à Romênia no início dos anos 90 para trazer sua avó para os Estados Unidos. Ele aproveitou a oportunidade para trazer também uma mulher romena, com quem se casou mais tarde. Larry, por sua vez, estava com uma mulher hispânica. Foi essa amizade que desencadeou os eventos que ocorreram em North Hollywood em 28 de fevereiro de 97. Uma amizade aparentemente comum, mas que logo se transformaria em um pacto assassino. Los Angeles claramente não estava pronta para o que estava por vir. – 23 de outubro de 1993, Glendale, Condado de Los Angeles. Larry Phillips Jr. e Emil Mazerano, dirigindo um Ford Thunderbird vermelho, saem de um posto de gasolina em alta velocidade. Nesse momento, Ian Grimes, um sargento da polícia nas proximidades, os avista e imediatamente começa uma perseguição. Após conseguir pará-los, o policial faz algumas perguntas de rotina. Diante das perguntas do oficial, Larry parece relutante em responder. Pior ainda, Emil mente, dizendo que o carro pertence à mãe de Larry, embora eles tenham alugado no aeroporto. Emil deveria saber que, antes de prendê-los, o policial pediria uma verificação da placa, o que ele, é claro, fez mais tarde. Diante da hesitação de Larry e da tentativa de engano de Emil, o policial Grimes percebe que algo está errado. Então ele convida Larry a sair do carro e se juntar a ele na parte de trás para uma inspeção. E o que ele encontra? Uma arma. A suspeita do agente cresce ainda mais. Ele imediatamente chama reforços, e ao abrirem um porta-malas, surpresa, ele e seus colegas descobrem um verdadeiro arsenal de armas,
incluindo fuzis de assalto, metralhadoras, explosivos, coletes à prova de bala, bombas de fumaça, o suficiente para deixar a polícia sem palavras. Será que Larry e Emil estavam correndo para um esconderijo para salvar todo o equipamento? É possível. O certo é que eles não poderiam ir muito longe, agora que os policiais o haviam prendido. Larry e Emil foram identificados pela polícia e condenados à prisão por conspiração para cometer um roubo, passando cerca de 100 dias presos cada um. Após suas penas, foram libertados nas ruas de Los Angeles, com boa parte do seu arsenal ainda em posse. Claro, eles não aprenderam a lição e se prepararam para cometer seu primeiro assalto. O primeiro assalto à mão armada foi um ataque a um carro forte, ocorrido em plena luz do dia no dia 14 de junho de 95, no distrito de Winnetka, em Los Angeles. Eram 12h25 quando os dois homens, usando capuzes e portando fuzis de assalto, interceptaram um veículo blindado da empresa Brinks. Dentro estavam 2 seguranças, incluindo Herman Cook, um pai de família de 51 anos. "Deitem-se! Não olhem! Pro chão!" ordena um dos bandidos aos pedestres antes de agir. O assalto extremamente brutal começou com uma saraivada de tiros disparados sem aviso contra o carro forte, à vista de uma dúzia de testemunhas. Os bandidos nem deram a chance para que os seguranças entregassem o dinheiro. Simplesmente abriram fogo sem aviso. Usando seus fuzis automáticos com balas perfurantes, eles não deram nenhuma chance a Herman Cook, que morreu sob o fogo, baleado a queima-roupa. Em seguida, atiraram e feriram gravemente seu colega. 122.500 foi o valor que Larry Phillips e Emil Mataserano roubaram naquele dia, ao custo da vida de um homem. Até a recompensa oferecida por suas capturas acabou sendo maior do que o montante que roubaram naquele dia. 27 de março de 1996, 9 meses depois. Larry e Emil atacam outro carro forte, com um modus operandi igualmente direto e brutal. Eles estavam numa van quando um deles, no banco do passageiro, disparou contra o para-brisa de um veículo da Brinks, que vinha na direção oposta. Um dos agentes dentro do blindado sofreu ferimentos leves causados por estilhaços de vidro. Mas isso não foi suficiente para deter o veículo carregado de dinheiro, que acelerou para escapar dos assaltantes. Larry e Emil deram meia volta para tentar alcançá-lo, mas não conseguiram. Foi o primeiro fracasso da dupla. Para apagar as evidências, incendiaram a van antes de trocar de veículo e fugir. A cena lembra muito o filme Fogo contra Fogo, lançado um mês antes. (2 de maio de 1996. A dupla seguiu com outro assalto à mão armada. Deixaram de lado os carros fortes. Agora decidiram atacar diretamente os bancos. Seu primeiro alvo? Uma agência do Bank of America, no distrito de Van Nuys, Los Angeles. Pouco antes das 10 da manhã, os 2 ladrões armados com fuzis automáticos invadiram o estabelecimento e dispararam uma dúzia de tiros no teto. Lá dentro, cerca de 30 pessoas foram feitas reféns, incluindo várias crianças, aterrorizadas com o que estava acontecendo. Algumas delas choravam, o que logo irritou os 2 homens, que ameaçaram matá-las caso suas mães não as fizessem parar de chorar. Larry e Emil não tinham absolutamente nenhum escrúpulo. Tudo que importava para eles era o dinheiro. E naquele dia, eles conseguiram muito. Mais de $755 mil. Então, no dia 31 de maio de 96, a história se repetiu. Larry e Emil atacaram de novo uma segunda agência do Bank of America, não muito longe de onde eles haviam roubado o carro forte e tirado a vida de Herman Cook, um ano antes. O assalto começou às 10h05 com o mesmo modus operandi de antes. Desta vez, no entanto, eles deixaram 2 caixas feridos para trás. O valor roubado foi ainda maior do que o anterior, quase $800 mil, totalizando cerca de $1,5 milhão em 30 dias. Os investigadores foram alertados. Pela primeira vez, puderam ver os 2 ladrões que procuravam pelas câmeras de vigilância.
2 assaltantes encapuzados, com físicos imponentes e intimidadores, caminhando lentamente com fuzis de assalto nas mãos. Um perfil atípico de ladrões de banco. E o que chamou a atenção dos agentes do FBI foi o tempo que a dupla levou para realizar os 2 assaltos. 6 minutos no primeiro e 8 no segundo. Uma eternidade para assaltos a banco. Na verdade, parecia que eles não tinham pressa nenhuma, mantendo sempre o mesmo ritmo, até durante a fuga. Como se, no fim das contas, não fosse o roubo em si que os motivava, mas a possível confrontação armada com as autoridades. Talvez fosse isso que realmente estavam atrás? Bem, se fosse, eles estavam prestes a conseguir. Porque finalmente chegamos ao assunto que nos interessa. Aquele que vai colocar Larry Phillips Jr. e Emil Matasareanu contra uma armada de policiais bem no coração de Los Angeles. O tiroteio de North Hollywood estava prestes a começar. – 28 de fevereiro de 1997, Los Angeles. Naquela manhã, na Cidade dos Anjos, o clima estava ameno e agradável. O céu azul sobre a cidade sugeria um dia ensolarado e tranquilo. Apenas mais uma manhã de inverno, poderia-se dizer, para os moradores de North Hollywood, que não tinham ideia de que seu bairro logo se tornaria palco de um dos tiroteios urbanos mais violentos da história. Na Laurel Canyon Boulevard, 2 homens em um Chevrolet branco com vidros fortemente escurecidos aceleraram em direção a um banco no bairro de North Hollywood. Larry Phillips Jr. e Emil Matasareanu estavam prontos para o seu próximo grande assalto. Com eles, um impressionante arsenal, incluindo várias armas de guerra ilegalmente modificadas. Seus coletes táticos estavam abarrotados de pentes de munição. Larry carregava quase 20 quilos de equipamentos, incluindo uma proteção caseira à prova de balas que cobria seu corpo da cabeça aos pés. Emil, mais levemente equipado, usava apenas uma placa balística de metal para proteger os órgãos vitais. Algum tempo antes, haviam tomado tranquilizantes para reduzir o estresse da ação. 9:11. A dupla se aproxima gradualmente do seu alvo, uma agência do Bank of America em North Hollywood. O carro estaciona, mas, surpreendentemente, os ladrões o posicionam de frente para a parede. Uma estratégia curiosa, dado que estacionar de ré facilitaria uma fuga mais rápida. Não importa, o assalto estava prestes a começar. Larry e Emil colocam seus capuzes e óculos escuros. Larry faz uma rápida verificação do rádio da polícia que possui ilegalmente. E então, é hora de agir. Às 9:17, os 2 homens saem do veículo um após o outro. Seus relógios estão ajustados para marcar 8 minutos, o tempo que estimaram até a intervenção policial. Caminham em direção à entrada do banco. Suas estruturas de fisiculturistas combinadas com o pesado equipamento que usavam faziam deles monstros intimidadores, prestes a aterrorizar o mundo. Ok, desgraçado, bora lá! O assalto começa quando Larry ordena que um dos clientes do banco entre no estabelecimento. 2 policiais parados perto do banco testemunham a cena surreal. O roubo mal havia começado, mas o alerta já havia sido dado. O início não era promissor. Sem saber disso, Larry e Emil continuam com o roubo. Isso aqui é um assalto, porra! Então, colocando as ameaças em prática, os 2 metralham o teto do banco. Os cerca de 30 funcionários e clientes presentes naquela manhã da agência do Bank of America estavam aterrorizados. Não demora muito para os carros patrulha da polícia de Los Angeles chegarem até o local do crime. Dentro do banco, Larry garante que todos os reféns permaneçam imóveis. 30 homens, mulheres e crianças deitados no chão, aterrorizados pelo criminoso que circulava pelo espaço, ameaçando matar qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. Enquanto isso, Emil estava ocupado recolhendo dinheiro. Então ele agride uma senhora de 79 anos que não obedeceu rápido o suficiente com um tapa na cabeça. Em seguida, dispara uma dúzia de tiros contra a porta de segurança do cofre. Com a porta destruída, Emil segue para a parte privada do banco, onde estão o cofre e os outros funcionários. Tragam dinheiro, vamos matar vocês! Entre os funcionários está o gerente adjunto do banco, que possui as chaves do cofre.
Ao ver a determinação do assaltante, ele cede e dá acesso sem resistir. Isso não impede Emil de acertá-lo na cabeça com a coronha do fuzil. Uma vez dentro do cofre, Emil começa a ficar mais e mais irritado. O gerente adjunto abre as caixas de segurança que contêm apenas pequenos maços de dinheiro. A grande bolsa preta do assaltante não estava enchendo rápido o suficiente para o seu gosto. Eles haviam planejado levar $750 mil, mas tudo que conseguem é pouco mais de 300 mil. Emil olha furioso para o seu refém e repetidamente exige mais dinheiro. Infelizmente, era tudo que o banco tinha naquele momento. Um silêncio ominoso se instala. De repente, o ladrão irritado dispara seu fuzil de assalto contra o teto do cofre. Enquanto isso, Larry continua vigiando os reféns, caminhando de um lado para o outro no saguão do banco, até que percebeu algo estranho do lado de fora. Não havia um único carro à vista. Larry sai para investigar e examina a área. Ele vê um carro de polícia estacionado à sua direita, mas, sem dar muita atenção, retorna ao banco tranquilamente. Não olhem para mim ou eu mato vocês! Larry então grita com os reféns e dispara sua AK-47. A essa altura, a polícia já havia cercado o banco. Escondidos atrás de seus veículos, os policiais estão prontos para enfrentar os criminosos. Ou assim pensavam. Acontece que suas pistolas e espingardas de curto alcance seriam ineficazes. De volta ao banco, Emil e Larry estão decepcionados. Os 305 mil dólares do saque estavam longe de ser o suficiente. Mas o relógio corria e a polícia continuava chegando. L40, be advised, I got 2 witnesses over here say there's possibly 2 or 3 suspects inside, possible AK-47s are wearing ski masks and dark clothing. O confronto parecia inevitável. O caos estava prestes a começar. E o fato dos policiais não terem tempo suficiente para evacuar a área de civis só tornava tudo mais complicado. Porque muitas pessoas ainda estavam circulando por ali. Para os assaltantes, era hora de planejar a fuga. Larry ordena que o segurança leve todos os reféns para o cofre, e os 2 homens dirigem-se à porta de saída, onde a polícia os aguardava. Com suas armas de guerra e múltiplas proteções à prova de balas, o confronto iminente já prometia ser intenso. 9h24. Larry Phillips é o primeiro a sair do prédio. Ele aponta o seu fuzil de assalto para os veículos da polícia, estacionados a cerca de 60 metros, e abre fogo. O som ensurdecedor dos disparos ecoa pelo bairro. Policiais e civis se jogam no chão para evitar as balas perfurantes dos fuzis automáticos. Os carros atrás dos quais se escondiam eram perfurados como papel. Algumas balas atravessando a lataria e saindo pelo outro lado. Mais de 200 tiros foram disparados por Larry. Ele então recuou para dentro do banco. Essa primeira rajada de balas já havia ferido várias pessoas, incluindo 2 civis. Então, às 9h30, Larry reapareceu. Dessa vez acompanhado por Emil, que estava carregando o saco de dinheiro. As rajadas de tiro retomam, mas com maior intensidade. John Caparelli, um policial presente naquele dia, recorda. Um único fuzil AK-47 completamente automático faz muito barulho. Mas quando Mata Serrano se juntou ao grupo no saguão, o som de 2 fuzis se tornou um pesadelo. Era a sinfonia do demônio e algo ficou comigo até hoje. A enxurrada de balas atingiu muitos policiais, inclusive um que foi baleado na coxa, quebrando o fêmur. Para os policiais presentes, era quase impossível revidar. Os 2 assaltantes tinham armas muito superiores à sua disposição. Uma observação compartilhada pelo policial Caparelli, que recorda. Estávamos com grandes problemas. Em comparação com o poder de fogo deles, tínhamos armas de pequeno porte e os projéteis estavam literalmente ricocheteando neles. Como nosso poder de fogo não estava surtindo muito efeito, tivemos a ideia de ir até uma loja de armas próxima. Larry e Emil pareciam invencíveis, mas 2 policiais conseguiram infligir o primeiro dano, ferindo Larry Phillips. Localizado a cerca de 200 metros do assaltante, um dos policiais assumiu um grande risco ao sair para o campo aberto para atirar nas costas do assaltante. Ele atirou 2 vezes, ferindo Larry nas costas e nas nádegas. O assaltante cambaleou e depois se virou com raiva, atirando no policial com balas perfurantes que feriram a ele e seus parceiros.
A situação estava ficando cada vez mais tensa. Larry e Emil continuavam atirando em qualquer coisa que se mova. Policiais ou civis, ninguém é poupado. Os ladrões querem então garantir seu saque. Para isso, Emil dispara continuamente para cobrir seu compassa, que se dirige ao carro com uma bolsa de dinheiro contendo 3 dispositivos antifurto. De repente, o sistema é ativado e explode, cobrindo todos os maços de dinheiro com tinta vermelha. Larry e Emil podem dizer a seus $300 mil adeus. O confronto continua e, surpreendentemente, os 2 bandidos não parecem querer fugir. Na verdade, eles chegam a tentar arrombar um caixa eletrônico fora do banco, mesmo com uma armada de policiais o cercando. Sem pressa aparente, Larry caminha calmamente perto do banco, atirando em tudo que se move, incluindo helicópteros de notícias que transmitiam tiroteio ao vivo na TV. We've just been informed that the suspect is shooting at our helicopter and the other helicopters. So I'm going to try to keep a picture with you, but we are being shot at this time. Para Emil Mataserrano, a situação era mais complicada. Ferido por várias balas, incluindo uma que arrancou sua sobrancelha, ele estava em estado de choque e ficou temporariamente fora de combate ao sentar-se no banco de passageiro do carro. Nesse momento, eles poderiam muito bem ter pego o carro e fugido, mas não. Em vez disso, continuam confrontando as autoridades. Sem dúvida, Larry, que tinha ódio tenaz pelos policiais, e como era o líder da dupla, Emil provavelmente o seguia. Em certo ponto, porém, vemos Emil tentando convencer seu comparsa a fugir. Passando para o lado do motorista, ele abre a porta do passageiro para sinalizar que era hora de partir. Mas Larry parece indiferente e fecha a porta com um movimento de quadril, como se dissesse: "Eu ainda quero me divertir." Uma cena que mostra que seu parceiro talvez quisesse acabar com o derramamento de sangue. Porque sim, é possível que Emil tenha ouvido no rádio a chegada da SWAT, que estava a caminho para ajudar a polícia. E enfrentar a SWAT era outra história. Na tentativa de convencer Larry da necessidade de partir, Emil pisa no acelerador e dirige lentamente o Chevrolet em direção à saída norte do estacionamento. Larry segue a pé, continuando a atirar nos alvos a seu redor. Depois disso, ele se protege atrás de um semi-reboque, enquanto Emil, ainda dirigindo o carro, parece esperar que ele finalmente fuja. Exceto que Larry se recusa a responder aos chamados de Emil, ocupado tentando consertar sua arma, que havia travado nesse meio tempo. É então que um policial posicionado bem na frente do semi-reboque vê Emil Mataserrano e começa a atirar. A bala atravessa a janela do motorista, passando a poucos centímetros do rosto de Mataserrano. Assustado, Emil pisa fundo no acelerador e puxa o volante com força, praticamente deitando nos bancos da frente para poder evitar os tiros. Larry agora está sozinho. De joelhos atrás do caminhão, ele ainda tenta destravar sua arma, sem sucesso. O policial Caparelli, posicionado na rua acima de Larry, com uma pistola na mão e exposto, dispara contra o assaltante. Em seguida, rapidamente se esconde para evitar as rajadas de Kalashnikov. O que ele não sabe é que a arma de Larry está travada, impedindo ele de revidar. O agente Caparelli continua atirando em Larry, que começa a fraquejar. Uma bala o atinge na artéria da clavícula direita, causando um ferimento grave. Em resposta, Larry saca sua pistola Beretta e contra-ataca, quando de repente outro policial o atinge na mão direita, fazendo-o derrubar a arma. Larry a pega no chão, coloca o cano sobre o queixo e puxa o gatilho pela última vez. 9h56, o primeiro assaltante do tiroteio de North Hollywood está morto. Enquanto isso, Emil, cujo carro estava com os 2 pneus traseiros furados e o para-brisa crivado de balas, tenta roubar outro veículo para escapar. Por vários minutos, ele tenta roubar todos os carros que encontra. Mas os 2 primeiros sequestros falham. Em um deles, ele é visto acenando em direção a Larry, que estava a 3 quarteirões dali, morto, cercado por policiais. Emil bate no próprio peito 2 vezes
como se estivesse se despedindo do seu comparsa. Então Emil tenta roubar um terceiro veículo, e desta vez quase consegue. Uma Jeep bege chega na direção oposta e é bloqueada pelo Chevrolet branco do criminoso, que atira no para-brisa do motorista. O condutor, atingido por estilhaços no braço e no rosto, não tenta entender, fugindo imediatamente. Emil agora tem uma possível rota de fuga. Ele transfere suas armas e munição para o Jeep e tenta ligar o carro. Problema? O motorista havia ativado o Kill Switch, tornando o Jeep inutilizável. Nesse momento, uma viatura policial com 3 membros da SWAT a bordo chega em alta velocidade e para em frente à picape onde Emil estava sentado, ainda tentando dar partida no carro. Ao ver a polícia chegar, Emil imediatamente sai do veículo roubado e se posiciona atrás do seu Chevrolet, pronto para enfrentar a equipe da SWAT a menos de 10 metros de distância. Pela primeira vez, o confronto é de igual para igual, com os oficiais armados com fuzis de assalto. A fuga parecia comprometida para o fugitivo, mas isso não o impediu de continuar lutando. Encurralado atrás de seu carro, porém, ele rapidamente é superado pelas rajadas de bala da SWAT voando para todos os lados. Emil tenta revidar as cegas, mas a maioria das balas acerta seu próprio para-brisa ou o porta-malas aberto do carro. A polícia continua atirando em Emil, que é atingido várias vezes no peito. Mas ele ainda está vivo. Ao ver o assaltante ainda agachado em posição de tiro, os agentes da SWAT têm a ideia de mirarem suas pernas desprotegidas. Os disparos acertam várias vezes. Com as pernas crivadas de bala, Emil não tinha mais forças para continuar. Ele foi atingido 29 vezes e perdeu muito sangue. Os agentes da SWAT o colocaram de bruços e o algemaram. Emil, sorrindo, ainda tem forças para dizer alguns palavrões. E até provoca. Atirem na minha cabeça, seus filhos da puta! Ele sangrou até a morte no asfalto antes que a ambulância pudesse chegar. O tiroteio de North Hollywood finalmente havia acabado. "44 minutos de terror foi o que os policiais e moradores locais tiveram naquela manhã. Mais de 1.700 disparos foram trocados durante o tiroteio. 1.100 deles apenas do lado dos assaltantes, o equivalente a um tiro a cada 2 segundos. Um assalto desastroso que terminou com 2 mortes, Larry Phillips Jr. e Emil Matserano. Um verdadeiro milagre, considerado a violência do evento, que também deixou 8 civis e 12 policiais feridos, 2 deles gravemente, forçando-os a encerrar suas carreiras. Além disso, 12 viaturas foram destruídas e 85 veículos civis foram atingidos. Os centenas de buracos de bala nas paredes refletiam o horror do que havia acontecido naquela manhã. Agora era hora de limpar o local. Por fim, o tiroteio de North Hollywood destacou o desequilíbrio gritante do poder de fogo entre policiais e criminosos. As espingardas e pistolas da polícia claramente não eram páreo para os fuzis de assalto e proteções à prova de balas dos criminosos. Isso mudou após o tiroteio, quando a LAPD, seguido pelos departamentos de polícia de todos os Estados Unidos, começaram a usar fuzis semiautomáticos para evitar novos incidentes desse tipo. A polícia descobriria mais tarde que Larry Phillips tinha uma cópia do filme Fogo contra Fogo em sua casa. Um filme que os dois provavelmente usaram como inspiração para os seus assaltos. Armas de fogo também foram apreendidas durante as buscas na casa de Larry e Emil. Mas a maior parte do dinheiro roubado, cerca de 1,5 milhão dos assaltos anteriores, nunca foi recuperada. Uma história que termina em mistério. Esse é o final dessa incrível história. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você gostou, por favor, dê um gostei e compartilhe o vídeo. Assim você estará recompensando o meu trabalho. E não deixe de se inscrever, pois mais vídeos serão lançados em breve. Obrigado pelo seu tempo e se cuide.